abordar, a gente continua. A gente continua fazendo a verificação dos aspectos pertinentes à nossa lei de mediação. E hoje a gente toca especificamente em um assunto que é da maior importância para a nossa disciplina, que é o assunto pertinente à confidencialidade, certo? A aula está sendo gravada, pessoal, e a aula passada ela já foi colocada na plataforma. Aqueles que não tiveram acesso podem verificar lá. É que as pessoas. Qual é a sua dúvida, Vinícius? Ótimo. Sim. Quando a aula é gravada pelo Google Meeting, eu estou gravando e postando ela no YouTube para ficar mais fácil a visualização e porque eu já tive alguns problemas de tecnologia em relação a essa gravação. Tem mais alguma dúvida, alguma questão de ordem tecnológica que vocês queiram discutir antes da gente começar a abordar o assunto? Eu sou só ouvidos. Então vamos lá. A gente começa a tratar hoje os aspectos referentes à confidencialidade da atividade de mediação, certo? A confidencialidade é um elemento de extrema importância para o nosso instituto, para o Instituto da Mediação, e ele está prescrito a partir do artigo 30 da Lei de Mediação. Qual é a grande relevância do fundamento da confidencialidade na atividade de mediação? Percebam que a Lei 13.140/2015, que é a Lei de Mediação, ela é reconhecida como um instrumento que tem por finalidade promover acesso amplo à justiça. E, nesse sentido, esse acesso passa por um processo de desburocratização dos procedimentos, certo? Esse processo de desburocratização, ele implica na adoção preliminar de medidas que possam vir direto ou indiretamente a levar as partes a não formalizarem um acordo, certo? Então, qual é o espírito da lei de mediação? É que se adotem todas as medidas que sejam possíveis para que a atividade de mediação seja conduzida de forma exitosa, ou seja, que se tenha êxito na mediação e que o acordo possa ser estipulado de forma satisfatória. Então, uma atividade de mediação ela é adequadamente conduzida todas as vezes que o mediador atua de maneira a levar as partes a construírem conjuntamente um acordo e que esse acordo venha a trazer benefícios recíprocos, certo? Então a gente tem, em primeiro lugar, como premissa, a ideia de que o acordo precisa ser costurado, precisa ser construído pelas próprias partes, e aí o mediador tem que ter uma sensibilidade muito grande no sentido de levar as partes a uma reflexão quanto à necessidade de fazerem uma composição, mas ao mesmo tempo se preocupar de não atuar de forma interventiva. Isso a gente já falou, isso já ficou claro inclusive no artigo que a gente postou no Google Classroom,
falando sobre as distinções entre mediação, conciliação e arbitragem, em que na doutrina brasileira, no nosso direito brasileiro, o mediador ele atuará sempre de maneira a conduzir as partes a realizarem um acordo, ou seja, a promover as partes uma reflexão que se aproxime ao máximo da viabilidade de formularem esse acordo, mas ele deve ter o cuidado de conduzir esta aproximação entre as partes de forma muito sutil, digamos assim, buscando um afastamento das partes. Não das partes entre si, entendam, dele, do mediador, em relação às partes. Por quê? Porque qualquer medida mais ostensiva por parte do mediador que leve as partes a acreditarem que elas foram conduzidas por este mediador a fazerem um determinado acordo pode gerar uma situação temerária, já que o mediador não tem prerrogativas para decidir nada e nem para apresentar sugestões para as partes. Detalhe, essa distinção conceitual ela é prevista na doutrina brasileira. Então, a doutrina brasileira ela diferencia mediação de conciliação. Em outros países, você tem um tratamento como se fossem sinônimos. Mas no direito brasileiro, a mediação ela implica em uma atividade de um terceiro alheio ao conflito que não vai apresentar sugestões nem vai decidir, certo? Diante disso, esse mediador deve conduzir o procedimento de maneira tal a levar as pessoas que estão diante de uma situação conflituosa a buscarem resolver seus conflitos tendo um mínimo de segurança jurídica de que as suas manifestações não vão trazer a elas uma condição ou uma situação pior ou mais temerária do que aquela situação que se encontrariam caso fossem discutir aquela demanda nas vias judiciais propriamente ditas, certo? Em outras palavras, a lei de mediação, ela vai trazer no corpo do seu texto uma série de normas, regras e normas principiológicas voltadas para promover entre as partes a cooperação de maneira tal que elas venham a afirmar acordos, certo? Mas note, não é você firmar um acordo a todo custo, não é você firmar um acordo a ferro e a fogo, mas é você criar as condições adequadas para que, caso as partes queiram, elas possam encontrar um ambiente saudável, tranquilo, para realizarem essa sua composição, certo? Então, este é o espírito da lei de mediação. Diante disso, a gente tem ainda a premissa de que a lei de mediação ela se preocupará em trazer condições para que as partes sejam direcionadas a firmar esses acordos, jogando as suas últimas cartadas em cima da mesa. Ou seja, a lei ela leva as partes às últimas consequências no sentido de se tentar ao máximo resolver antes dessa dita judicialização do procedimento. Então, uma das ferramentas que foram pensadas pelo legislador foi a implementação, nos termos da lei de mediação, do princípio da confidencialidade. Esse princípio da confidencialidade, ele pressupõe que toda atividade da mediação, atividade esta que vai ser conduzida pelo mediador, mas que também vai contar com a participação de uma série de outras pessoas, então nós teremos o mediador, nós teremos as partes litigantes, as partes que têm uma situação de conflito. Podemos ter outras pessoas, secretários, escrivães, pessoas que vão prestar algum tipo de apoio administrativo para a condução do procedimento, que vão, direta ou indiretamente, ter acesso àquelas informações. E aí, o que é que a lei traz para a gente? Uma série de limitações, uma série de vedações, uma série de proibições no que se refere
a se apresentar estas informações para além da própria atividade da mediação, certo? Então, no âmbito da atividade da mediação, tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é apresentado, tudo aquilo que é demonstrado deve ficar no próprio âmbito da mediação, não podendo aquelas informações vazarem, saírem daquele contexto, certo? Essa lógica da lei de mediação, ela vai, em certa medida, na contramão da regra dos procedimentos judiciais ordinários. Então, se a gente analisa o processo judicial, a gente percebe que, na maioria das vezes, você vai ter processos judiciais sendo reconhecidos como procedimentos públicos, ou seja, procedimentos que contam como regra de um elemento de publicidade previsto em todas as fases do processo. Ou seja, no âmbito do processo judicial, qual é a regra? A publicidade dos atos. O processo é público. O procedimento judicial é público. Essa regra da publicidade referente aos atos e às medidas processuais, ela é fundamental, ela é fundamental quando se tem alguma essa regra da fundamentalidade do procedimento, ela é fundamental quando nós temos situações em que existe apenas e tão somente demandas que são de interesse das próprias partes. Ou seja, diante de um procedimento de mediação, nós temos demandas que são de interesse das partes, que apenas dizem respeito às partes, e que levam essas partes muitas vezes a serem direcionadas a apresentar informações que não apresentariam, abordar questões que não abordariam se não fossem se não fossem apenas de interesse delas. Tem penalidade se essa informação vaza. A gente vai tratar de vários pontos, viu, Regina? A gente está começando ainda a fazer a abordagem. A gente vai tratar ainda. Estou falando sobre a importância da informalidade do procedimento. Mas a gente vai ver todos os aspectos referentes ao sigilo. Quando é que ele ocorre, quais são as exceções, quais são as hipóteses de descumprimento, tudo envolvendo essa temática. Certinho? Então, o que é que acontece? No procedimento de mediação, a gente vai ter como regra o sigilo, ao contrário do procedimento judicial, que temos como regra a publicidade. O procedimento judicial tem como regra a publicidade, mas existem hipóteses de exceção em que você vai ter o procedimento sigiloso. Então, a gente vai ter, a título de exemplo, situações em que o processo corre em segredo de justiça. E, por conta disso, o magistrado pode determinar que aquelas informações referentes ao procedimento não sejam de conhecimento público, ou seja, o judiciário vai adotar ferramentas, mecanismos no sentido de resguardar informações que podem, por exemplo, causar uma exposição desnecessária para as partes. Certo? Então, no processo judicial, qual é a regra? Publicidade. E as hipóteses de exceção? São as situações em que se justifica um procedimento sigiloso. Entretanto, existem algumas situações que, na atividade de mediação, você vai ter a exceção só que ao avesso. Nós temos como regra geral o sigilo, mas circunstâncias específicas que vão justificar a publicização desses atos, certo? Então, existem situações pontuais, situações específicas, em que, na atividade de mediação, esse sigilo vai ser relativizado. Os termos dessa previsão vão estar a partir do artigo 30 da Lei de Mediação, que vai trazer o seguinte texto para a gente. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada
sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa, ou quando sua divulgação for exigida por lei, ou necessária para o cumprimento de acordo obtido pela mediação. Esses são os termos do artigo 30. Então vamos analisar de forma mais cautelosa. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros. Significa dizer que todos os elementos que guarnecem a atividade de mediação são objeto de sigilo. Dados, nomes, informações, datas, tudo aquilo pertinente à atividade de mediação deve ser guardada em sigilo, não podendo ser objeto de abordagem por terceiros que estão fora desse procedimento, certo? Só tem que a lei de arbitragem, desculpe, a lei de mediação, ela traz uma ampliação ainda em relação a esta limitação quanto à apresentação dessas informações. Vai dizer o seguinte: não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial. Então perceba que essa limitação da atividade de mediação, ela se estende até mesmo a um processo judicial que decorra do seu eventual insucesso, ou de um procedimento arbitral que venha a acontecer depois daquele insucesso da mediação. Então vamos imaginar hipoteticamente que duas partes estão em uma situação de litígio e que, em razão do procedimento de mediação, elas vão realizar, elas vão apresentar informações, e essas informações potencialmente levariam elas a firmarem um acordo. Mas, digamos que não se chegue a esse acordo. Digamos que as partes, depois de discutirem, entendem que não há possibilidade de se chegar a um denominador comum. E ali se encerra o procedimento de mediação. Digamos que, a partir desse procedimento, uma das partes deseja dar seguimento àquela discussão e buscar o poder judiciário, ou até mesmo realizar uma atividade arbitral. Tanto em uma quanto em outra possibilidade, a parte não pode se utilizar de informações que foram apresentadas no procedimento de mediação para uma análise posterior, seja por parte do árbitro, seja por parte do magistrado. Essa parte não pode se utilizar daquelas informações. Por quê? Porque elas só foram apresentadas quando se estava em um procedimento de mediação e voltada a levar as partes a buscarem até as últimas consequências, colocar na mesa tudo o que teriam para se tentar fazer um acordo. Ou seja, existem algumas manifestações que só foram formuladas ou só foram apresentadas porque as partes estavam para firmar um acordo de mediação. Mas que se tivessem um processo judicial regular, não apresentariam, certo? Então a parte, ela não pode levar adiante as informações que obteve a parte, ou todos os envolvidos nesse caso, para além de um procedimento de mediação. Olha isso aqui. Então, toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa. Ou seja, se as partes, em comum acordo, autorizam a sua divulgação, beleza, não tem problema. Mas nenhuma informação pode ser vazada sem expressa autorização das partes. E segue. Salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa, ou quando a sua divulgação for exigida por lei, a gente vai ver as hipóteses daqui a pouquinho, quando a lei exige que essa divulgação seja feita, ou quando for necessária para o cumprimento de acordo obtido pela mediação. Então a gente tem três possibilidades de se relativizar esse princípio do sigilo na atividade da mediação. A primeira hipótese se dá quando ambas as partes concordam, ou seja, as partes estão de acordo com que aquelas informações sejam apresentadas a terceiros. Beleza, não tem problema, a lei já traz essa hipótese.
Segundo, quando a sua divulgação for exigida por lei. Existem algumas hipóteses em que a lei estabelece que não haverá sigilo. É a segunda possibilidade, a gente vai ver isso já, certo? A terceira hipótese será quando a divulgação for necessária para o cumprimento de um acordo obtido por mediação. Quando é que essa hipótese vai ocorrer? Quando é que essa hipótese vai se operar? Digamos que João e José fazem um acordo referente a uma cobrança, um acordo referente a uma cobrança em que João está cobrando um valor de José e José se compromete a fazer o pagamento de uma dívida, certo? Digamos que José se compromete, através de um acordo de mediação, a fazer o pagamento daquela dívida em, digamos que seja R$ 1.500, e ele se compromete a fazer o pagamento em 3 parcelas de R$ 500. Mas digamos que José pague a primeira parcela de 500 e que depois não pague mais as demais parcelas e, portanto, fique em mora e que ele se negue a fazer o pagamento das parcelas remanescentes, por um motivo qualquer. Nessa hipótese, muito embora o procedimento da mediação que foi formulado, que gerou aquele título, esteja resguardado, esteja protegido pela confidencialidade, caso José não cumpra com a obrigação referente aos valores remanescentes, João pode promover uma execução daquela dívida. E aí, neste caso, perceba, para materializar o cumprimento de uma execução de acordo não cumprido, quebra-se a lógica da confidencialidade. Ou seja, para promover a efetivação do cumprimento de um acordo que foi descumprido em sede de mediação, a lei autoriza que se relativize a aplicação do princípio da confidencialidade. Beleza? Então, quais são as 3 hipóteses genericamente consideradas em que a gente vai relativizar o princípio da confidencialidade? Primeiro, quando as partes estão de acordo e autorizam que as informações sejam passadas adiante. Segundo, quando a lei exigir, quando a lei estabelecer que não se aplica a confidencialidade, e nós vamos ver essas hipóteses. Ou, em terceiro lugar, para promover a satisfação de uma obrigação assumida mediante uma atividade de mediação e que foi descumprida. Ou seja, para promover a execução de um acordo de mediação descumprido. Aí quebra-se a lógica do princípio da confidencialidade. Regra geral, confidencialidade. Regra geral, o que decorre de uma atividade de mediação é confidencial, a não ser em hipóteses especificamente previstas em lei. Certo? Olha só, seguindo o artigo 30, a gente vai ver hipóteses no parágrafo 1º e nas demais manifestações dos demais parágrafos sobre um detalhamento em relação a de que forma essa confidencialidade vai ser aplicável. Primeiro, o parágrafo 1º vai falar sobre esse dever de confidencialidade, dizendo o seguinte: o dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação. O que é que a lei quer com isso? Ela quer promover uma ampliação bastante significativa em relação ao rol de pessoas que são tocadas por esse dever de confidencialidade, certo? Então, todas as pessoas que estão atreladas ao dever de confidencialidade, elas devem guardar esse preceito
E a própria lei, no sentido de proteger as partes, ela estabelece um rol exemplificativo. Por que exemplificativo? Porque ela nomeia especialmente o mediador, as partes, os prepostos, os advogados, os assessores e coloca depois uma cláusula aberta dizendo: e a outras pessoas de sua confiança, quer dizer, um conjunto indeterminado de sujeitos, e a outras pessoas de sua confiança que tenham direta ou indiretamente participado do procedimento de mediação. Então, qualquer pessoa que de forma direta ou de forma indireta participam do procedimento de mediação, elas são obrigadas a guardar a confidencialidade. E percebam que, fora os desdobramentos previstos na própria lei de mediação, você vai ter, por extensão, uma obrigação de sigilo decorrente de um conjunto sistemático de dispositivos normativos. O nosso próprio Código Penal estabelece a tipificação de um ilícito decorrente da quebra de sigilo profissional. Vai estar no artigo 154 do Código Penal, que dirá: revelar alguém sem justa causa segredo de quem tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Está tipificado no Código Penal. Percebam que, nesse aspecto, as pessoas que estão direto ou indiretamente atuando na condução de um procedimento de mediação não possuem cargo, mas exercem função pública, ainda que de forma indireta. Por que exercem função pública? Porque a lei de mediação é uma lei voltada para promover acesso à justiça e que traz como uma das suas premissas delegar a particulares, ou seja, a pessoas que não têm um vínculo direto, pessoas que não têm um vínculo direto com a administração e que não têm uma participação direta e objetiva na promoção de acesso à justiça, a possibilidade de resolverem conflitos e de que, através da condução desses conflitos, quando se tem um acordo, você extrair dali um documento que possui força normativa, ou seja, um acordo, mesmo que seja extrajudicial, ele se caracteriza como sendo um título executivo, que pode ser executado, que pode ser objeto de apreciação por parte do Poder Judiciário, que pode ser objeto de execução. Então, a atuação de qualquer dessas pessoas, no sentido de transgredir o dever de sigilo, pode trazer repercussões, inclusive, na esfera criminal, dependendo da circunstância. Por quê? Porque existe uma limitação imposta pela lei de mediação no que se refere ao dever de guardar sigilo e porque existe uma vinculação direta entre as pessoas que atuam, especialmente os mediadores, e a sua equiparação à condição de agente público. Além disso, a lei tem como premissa ou como elemento objetivo da mediação a ideia da confidencialidade como um fator a mais a levar as partes, a conduzir as partes a tentarem realizar uma composição. Ou seja, a ideia do sigilo, e foi muito bem pensada pelo legislador da lei de mediação, é voltada para dizer o seguinte para a parte: olha, meu amigo, em nome de fazer um acordo, você pode falar o que você quiser. Você pode falar, você pode revelar que deve, você pode revelar que pegou empréstimo, você pode revelar. Não importa. Essas informações que você apresentar na esfera da mediação, elas não vão ser utilizadas em seu desfavor. Elas não serão utilizadas em seu desfavor. Então, essa garantia, ela é extremamente atrativa para as partes no que se refere à possibilidade de elas, no que se refere à possibilidade de elas apresentarem toda e qualquer, apresentarem toda e qualquer carta na manga no sentido de promover o acordo. Olha, a lei ela não detalha quem seriam essas outras pessoas. Ao contrário, a ideia dela é exatamente
a de colocar uma cláusula aberta, uma norma aberta, mas entende-se que ninguém que direto ou indiretamente teve acesso àquelas informações pode revelá-las. Então vamos pegar um exemplo hipotético, você tem uma atividade de mediação, em que você tem um mediador, você tem as partes, você tem os advogados, você tem uma pessoa que está fazendo a ata, um secretário que está lá fazendo a ata, e você tem, por exemplo, um estagiário de direito, que foi acompanhar o advogado em uma sessão de mediação. O estagiário está lá de bobeira, está lá só para ouvir. Você sabe quando acontece alguma bronca, dá algum problema, a culpa é sempre do estagiário, não é verdade? Pois é. Esse estagiário, ele não está elencado no rol específico de pessoas nominalmente pontuadas pela lei, mas ele se enquadra no conjunto de outras pessoas que, direta ou indiretamente, tenham participado do procedimento. Então o estagiário está lá parado, só está acompanhando a sessão para pegar hora de atividade extracurricular para apresentar na faculdade para poder se formar. Ele também tem dever de guardar sigilo. Por quê? Porque ele teve acesso a informações privilegiadas pelo fato de estar em uma sessão. Então, por exemplo, ele é alguém a quem o dever de sigilo também toca. E ele pode responder se essas informações vazarem e se identificar que decorreram da conduta dele. Então, qual é o espírito da norma nesse sentido? É de trazer um conjunto normativo bastante amplo, não deixando nenhuma brecha. Olha, fulano, cicrano, beltrano, tal, 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 tal. E mais, aí a cláusula aberta, e mais outras pessoas que direta ou mesmo indiretamente participaram do procedimento. Então, mesmo quem apenas indiretamente participou, na condição de ouvinte, na condição de escrevente, enfim, quaisquer pessoas vão estar englobadas nesse rol, certo? E aí, depois do parágrafo primeiro, a gente vai ver os desdobramentos concretos, os desdobramentos objetivos em relação a o que é que alcança. Quais são, afinal de contas, aquelas informações que são resguardadas, que são protegidas? O que é que não se quer que seja vazado em termos de informações? A gente vai ver também uma prescrição bastante ampla prevista na lei. Parágrafo 1º. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direto ou indiretamente, participado do procedimento de mediação, vírgula, alcançando, ou seja, o que é que alcança esta confidencialidade? Inciso 1. Declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte a outra na busca do entendimento para o conflito. Ou seja, tudo aquilo que foi dito por uma parte a outra, ou mesmo em relação ao mediador, deve ser alvo de proteção. E quando a gente fala, pessoal, sobre a limitação de utilização daquelas informações, mesmo em um procedimento judicial, a gente tem que levar isso às últimas consequências mesmo, porque senão você tira toda a segurança jurídica da atividade prevista na lei. Então a gente pode, por exemplo, ter como base, ter como parâmetro a possibilidade de João e José estarem discutindo aquela mesma relação jurídica de conflito, em que João se declara credor e declara que José é devedor dele. Digamos que José diga assim: olha, realmente eu sou devedor. Eu estou assumindo que sou devedor, estou assumindo a dívida, estou assumindo que estou na condição de devedor, mas eu não tenho condição de pagar o valor montante. Digamos que, no bojo da atividade de mediação, os dois não chegam a um acordo. Digamos que João queira o pagamento à vista e José fala: não tenho nenhuma condição, só posso pagar de forma parcelada. E João seja intransigente, diga: eu só quero à vista, se não for à vista eu não aceito. E José fala: bom, problema seu então, eu não tenho dinheiro à vista. Então não se tem um acordo. Vamos imaginar
hipoteticamente, vamos imaginar hipoteticamente, que João entre com ação de cobrança contra José. João não pode apresentar na sua petição inicial a informação de que, em um procedimento de mediação, José assumiu que é devedor e, portanto, a dívida é incontroversa. Ele não pode fazer isso. Ele não pode. Por quê? Porque essa informação foi obtida no âmbito de uma atividade de mediação. E, portanto, essa parte estaria vazando e dando publicidade a informações que foram apresentadas em uma situação especial, específica. José pode, sem sombra nenhuma, dizer não. Eu não sou o credor, desculpa, eu não sou devedor, e pedir que seja afastada ou desconsiderada aquela alegação que foi formulada na petição inicial do